Fala, gabaritadores, professor Fernando mais uma vez na área aqui para trazer para vocês agora Romance da Inconfidência, resumo teórico com os principais pontos importantes. Mas antes disso, não se esqueça de dois grandes convites. Primeiro, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, aqui do Gabaritaí, e não perca um super convite para o nosso aulão de véspera, dia 30 de novembro. Inclusive, ó, lembrando que é dia do meu aniversário, já falei para a galera aqui, tem que ter presente ainda, não se levar sua presença e meu presente também, tá, gente? Dia 30 de novembro lá, né? O curso vai divulgar para vocês aqui o local onde vai ser. E não perca, que são vagas limitadas aí para você participar desse super aulão com a super equipe do Gabaritaí nesse dia, tá bom, gente? Vamos lá, gente, sem mais papo, vamos começar então a parte teórica de Romance da Inconfidência de Cecília Meirelles, tá, gente? Primeiro ponto importante para você ter cuidado, pessoal, com essa palavra romanceiro. Eu sei que você pensa logo em romance, e romance lembra muito a narrativa longa. Vou explicar isso melhor, mas romanceiro nada mais é do que o conjunto de romances ou poemas históricos narrativos curtos. De onde parte, pessoal, esse livro? Gente, Cecília Meirelles, ela é uma autora muito existencial filosófica, ela é da segunda fase modernista, mas é até complicado você encaixar a Cecília uma tendência única. Porque ela tem influências neossimbolistas, ela tem influência aqui um pouco de aspectos mais... em alguns pontos românticos também, né? Você tem várias possibilidades aqui nessa autora. Mas vamos pensar, por que uma narrativa de teor histórico aqui? Muita gente comenta que é basicamente uma obra muito na contramão do que ela costuma fazer. Só que, gente, ela não simplesmente conta a história. O que aconteceu? Cecília foi para Minas Gerais, foi para Ouro Preto, exatamente onde era a Vila Rica, a história, o palco, o cenário da Inconfidência Mineira. Foi fazer uma pesquisa historiográfica e jornalística e, a partir disso, ela faz uma viagem muito forte aqui para o período da mineração e da Inconfidência Mineira, tá? Então, dessa pesquisa é que vem essa viagem. Eu sempre falo que ela faz aí várias viagens, a geográfica, a histórica, a interna e a externa, né? A interna, porque isso causa, né, um sentimento nela. E esse texto aqui, gente, vai ser um processo de evocação do passado, tentando reconstruir alguns pontos importantes que não foram bem esclarecidos, ou até que ficarão sem esclarecimento, mas que são importantes evocar. É importante de evocar nesse caso. Bom, nesse caso, quais são os temas centrais dessa história? Vai ser o período da mineração, quando o ouro é descoberto, o ouro é explorado e o ouro vai ser comercializado, e todo o processo de levante dos brasileiros, dos inconfidentes, contra os portugueses e sua coroa, né, a partir da exploração do ouro excessivo, a partir da cobrança de impostos excessivos, a partir daí. E, obviamente, que, como eu falei para vocês, não é só uma contagem da história, é uma recriação poética, em que ela usa palavras elaboradas, poéticas, para evocar fatos, trazer contradições importantes, né? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente do tom evocativo do texto, o tom bastante inquisitório. Então, isso aqui tudo aponta, pessoal, para um processo de análise e reflexão. Como a Clarice, ó, a gente está com Clarice na cabeça, só com a Cecília Meirelles, ela é muito reflexiva sobre a existência humana, então esse fato histórico vai servir para uma intenção universalista de refletir sobre as relações humanas, a ganância pelo dinheiro e tantos outros temas que eu vou explorar com vocês. Portanto, esse livro traz ali uma reflexão filosófica, sociológica, política, social sobre o impacto da mineração naquela sociedade e na vida de modo geral. Porque pensem, temas como ganância, avareza, destruição de relações são temas universais, mas que apontam para, claro, o fato histórico. Quer dizer, e sempre se fala que história serve para você aprender a como fazer ou como não fazer. Então, a tração desse fato histórico serve para esse propósito de reflexividade. Qual é o contexto literário da obra, gente? É isso que eu quero falar para vocês, 3 pontos de literatura. A gente tem, às vezes, um engano muito forte, que é pegar a fase de divulgação da obra e ficar centralizado nela e esquecer outros diálogos literários que o livro pode promover. Claro que você sabe que ele está na segunda fase modernista, em que você tem uma análise social, né, de fatos, política, filosófica, sociológica, beleza. Só que 2 escolas antigas, que são relidas aqui nesse livro, devem ser valorizadas. A primeira é o simbolismo, só que aqui, porque eu chamei de neossimbolista, porque é uma perspectiva um pouco diferente do simbolismo tradicional. No simbolismo tradicional, você tem poemas que são construídos em ambientes místicos, em ambientes transcendentes, e que não tem muita relação com a materialidade e objetividade. Ele é um texto, claro, bastante subjetivo, bastante lírico também, mas que aponta para experiências muito da evasão, do devaneio, da loucura, enfim, do sonho. Mas por que ele é neossimbolista? Porque ele fusiona o espaço geográfico, o momento histórico,
com alguns elementos místicos em tom de mistério. Por exemplo, quem leu a fala inicial, ela fala, por exemplo, que ela consegue visualizar a sombra do carcereiro. Ela não está ali na história exatamente, mas ela consegue se transportar para lá. Esse transporte é bastante místico aqui, se você pensar. E ela aponta para essas marcas de mistério, essas marcas ali bem transcendentes, ali com um tom um pouco tenebroso, né? Falando aqui das sombras, né? Dessas marcas aí bastante misteriosas. Então, tem esse elemento místico. Então, o que faz desse texto neossimbolista é nesse ponto. Ele fusiona um espaço físico, um momento histórico, com elementos transcendentes e místicos, nesse caso. E também um ponto mega importante é exatamente a poesia Arcade. Meus queridos e minhas queridas, vocês devem saber que nós temos 3 personagens aqui que são inconfidentes, são poetas Arcades. Quem são esses bonitões? Tomás Antônio de Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e o Alvarenga Peixoto. O Tomás Antônio de Gonzaga, gente, é o cara que escreveu Marília de Dirceu, o cara ali que convida sua pastora para poder passear no jardim e viver a vida e aproveitá-la. Você tem também o caso ali do Cláudio Manuel da Costa, que é um autor que tem influência barroca, mas que é o primeiro autor do arcadismo brasileiro, que tem como seu pseudônimo Gloucester Saturno, tem ali sua amada Nise. O Tomás também tem seu pseudônimo, que é Dirceu, e tem sua amada, que é Marília. Inclusive, Marília é um personagem muito importante que o texto vai trazer para cá, não só na flor da idade, mas também na velhice, também a partir de Testamento de Marília. E você tem o Alvarenga Peixoto, que é o chamado poeta da liberdade. Ele, inclusive, que manda escrever aquela frasezinha na bandeira de Minas, que é a liberdade ainda que tardia. E tem sua musa inspiradora, que é a sua mulher, Bárbara Heliodora. Ok, gente? Bom, quais são as peculiaridades da poesia de Cecília? Uma delas é o misticismo poético, que você vai perceber exatamente em fatos do tipo, tanto históricos ou não. A ênfase no individualismo, porque você tem a perspectiva subjetiva da poetisa, do eu lírico aqui, sobre o texto, além também de outras visões, que ela é um negócio interessante do livro. O livro vai trazer não somente um lírico, não vai ser só ela, você vai ter outros eu líricos ou narradores junto. Aqui você funde um pouco eu lírico e narrador. Por exemplo, quem lembra da donzela assassinada? O cadáver falando, gente, a donzela assassinada dizendo, olha, eis-me aqui morta, suja de sangue. Quer dizer, ela trazendo a perspectiva da relação do ouro com o esfacelamento social. Nessa história, ela conta a saga dela mesma, que estava entre o amor na frente e o punhal do pai nas costas. E segundo o texto, foi o ouro que foi a motivação dessa matança, quer dizer, mostrando que o ouro é o que está no meio das relações, esfacelando todas elas, né? Destruindo todas essas relações. E, claro, a influência simbolista, que é muito forte, não só no tom místico, mas também no tom de mistério, né? De tenebrosidade que o texto vai trazer para todos nós. Gente, uma parte que eu sei que vocês querem saber muito é como o poema se divide. São 85 poemas, todos eles ali são cercados de falas e cenários, né? Que são contextualizações ali dos poemas. Primeira parte deles está no poema 1 ao 21. Você vai ter aqui exatamente o primeiro cenário, a primeira fala que vai evocar essa viagem no tempo que ela vai fazer, a Cecília vai fazer, como o ouro vai ser descoberto e como isso vai construir uma lógica de servidão muito forte, né, uma lógica de exploração bastante atuante, como alguns episódios históricos vão relembrar o processo, né, de destruição da natureza e da própria sociedade em nome do ouro, e como a mentalidade materialista se forma. Inclusive, gente, nesse livro, você vê que ela faz uma alusão ali entre um paradoxo que o ouro representa. O ouro representa claridade e beleza, mas representa desgraça e destruição. Por quê? Ele é claro e bonito no seu aspecto material, no seu aspecto aparente, mas o que ele promove, o que ele provoca é altamente destrutivo. Porque o ouro representa algo finito, algo efêmero e que basicamente vai acabar. Bom, na segunda parte aqui, que é dos romances 22 até o romance 47, você vai ter, né, como a conspiração contra Portugal se forma, até porque durante os primeiros poemas do 1 ao 21, o que você vai ter é a formação do materialismo, a lógica de escravidão. E claro, vai haver uma reação. A reação são mineradores, ouvidores e outras figuras que são inconfidentes, que vão tentar reagir contra a exploração de Portugal em relação ao Brasil. Então o texto vai demonstrar como essa conspiração se forma. Você vai ter textos que mostram as portas fechadas, cheias de segredos ali, cheias de vigilância ali para ver se alguém não está vendo, que é a formação desse movimento inspirado nos ideais iluministas. Alguma parte desse movimento vai ser mal sucedido. Inclusive, gente, nós temos um personagem lá na trama chamado de Embuçado. O Embuçado é um cara que meio que avisa um pouco ali sobre as futuras prisões, né, exílios e outros tipos de procedimento opressivo contra o movimento. E, claro, alguns presságios vão aparecer também. Vocês, inclusive, vão perceber um trecho do livro
em que você volta à infância de Tiradentes, em que ele vai estar rezando do lado ali de 6 irmãos, e o texto vai dizer: Nossa Senhora da Ajuda, salvai a alma desse garoto, né? Quer dizer, ela já sabendo que ele vai ser esquartejado, vai ser amplamente destruído. Na parte 3 aqui, então, dos poemas, que são do romance 48 até o romance 64, você vai ter, de maneira mais explícita, os poetas inconfidentes Árcades, nesse caso. Primeiro, Cláudio da Costa, que é uma personagem cuja morte é bastante, assim, ela é bastante variável, são muito variáveis as versões sobre a morte. A mais conhecida é que ele teria se suicidado ali, enforcado, né? Mas o texto vai especular outras possibilidades, né? Até chegar à ideia de que ele está morto, tudo em nome da liberdade. Também outra figura interessante é o Tomás Antônio de Gonzaga, uma figura que foi ali casada com Marília, né, sua Maria Doroteia Joaquina Seixas, mas que teve seus bens confiscados, né, teve seu casamento anulado, foi preso e foi exilado em Moçambique. Lá em Moçambique ele vai casar com Júlia Mascarenhas, uma personagem que também vai aparecer na trama, né, do Romance da Inconfidência. E claro, os presságios mais próximos da morte do Tiradentes, né, uma figura ainda mais central aqui na trama. Na quarta parte nós temos aqui um pouco mais de detalhamento da vida de Tomás Antônio de Gonzaga, a separação expressa de Marília com o Odisseu, aqui os pseudônimos do Tomás Antônio de Gonzaga e da Maria Doroteia Joaquina Seixas, uma certa comparação do amor das duas figuras que vão ser paixão da vida de Tomás Antônio de Gonzaga, tanto Marília como Juliana Mascarenhas, tá? Essa Juliana vai estar esperando ele lá em Moçambique. A vida de Alvarenga Peixoto, que é o pai da liberdade, sua amada. Inclusive, gente, desse casal aqui vai surgir uma moça que vai morrer, vai surgir uma filhinha que vai morrer aos 13 anos. Por que o destaque dessa figura tão importante? Se a independência do Brasil tivesse dado na Inconfidência, quem seria a princesa do Brasil seria ela. Só que ela morreu depois de uma queda de cavalo, e o texto aqui faz o destaque dessa personagem importante. E também a velhice de Marília. Gente, vocês estão vendo que Marília é uma personagem tão importante, tão simbólica aqui, que ela aparece ainda amante do Tomás Antônio de Gonzaga e já velha. E não bastasse isso, bem aqui na quinta parte, essa mulher volta. Eu vou já mostrar para vocês isso. Vocês vão ter um pequeno flashback, né, em relação a Maria I, chamada de Maria a Louca, né? Uma mulher que foi uma autoridade muito querida por muitos brasileiros, mas que também era muito indiferente a alguns problemas de injustiça, até em razão de suas perturbações mentais. Você vai ter também uma amostra dessas perturbações mentais da Maria I, também aqui uma descrição dos cavalos da Inconfidência. O cavalo aqui, embora seja aparentemente só um animal, ele é simbólico da força que o movimento teve, mas também da força opressiva, né, da força repressiva que o movimento também vai sofrer. E é interessante que o último tópico da parte 5, que é dos poemas, aqui está 71, mas é poema 81, tá, gente? Até 85, ele usa a expressão Testamento de Marília. Esse é o poema 84, se eu não estou enganado. E é interessante por quê? Porque é um testamento. O testamento ele representa a distribuição de recursos financeiros para figuras que vão herdar esse dinheiro. E o texto ressalta que, durante muito tempo, esse ouro foi usado para funções não tão nobres assim, funções destrutivas, injustas. E aqui, o texto menciona que esse dinheiro, essa herança, vai ficar para quem? Para figuras mais simples, especialmente a igreja. Aqui o texto vai dizer que todo esse ouro vai ser redistribuído para a igreja, ou seja, o ouro vai ter uma outra função no fim da vida de Marília, nesse caso. Bom, nós não teremos muito tempo para falar de todos os personagens, mas eu fiz uma divisão em 3 grandes grupos, esses personagens. E eu sei que um dos principais procedimentos que todos vocês devem ter feito para ler essa obra foi a pesquisa histórica. Até porque boa parte do livro ele é baseado especialmente ali em personagens históricos que vão ser ressignificados ou vão ter ali uma ampliação de suas análises e reflexões. Aí eu trouxe as figuras históricas centrais, né, da mineração em Confidência. Aí eu trouxe Tiradentes, o Conde de Assumar, que é uma figura que até deixa pessoas pobres a minerar o lugar. Chica da Silva, quem lembra da extinta TV Manchete ali, uma das únicas negras que chegam ao posto de rainha. Dom João V, uma figura que roubou muito dinheiro do Brasil, né? Pegou muito dinheiro do Brasil, né? E foi fazer grandes e suntuosas festas. Rainha Maria I, a Rainha Louca, entre outros personagens também, o Cacheiro Vicente, Conde de Valadares e tantos outros personagens também. Aí trouxemos também as figuras poético-históricas, que são ali ou autores de literatura Árcade, ou personagens, né, componentes dessa literatura, como Tomás Antônio de Gonzaga, Cláudio da Costa, Alvarenga Peixoto, Marília, que seria o pseudônimo da esposa de Tomás Antônio de Gonzaga, Anise, que é o pseudônimo da mulher de Cláudio da Costa, e a Eleodora, que é o nome principal de verdade ali
da mulher de Alvarenga Peixoto. E a criação de eu líricos personagens, ou seja, personagens que não existiram de verdade, mas que apontam para fatos da Inconfidência da mineração. E eu destaco, inclusive, aqui, já que eu já falei da donzela assassinada, o Bêbado Descrente. Esse cara foi escolhido para narrar mais ou menos ali o caminho do esquartejamento de Tiradentes. Ele não vai destacar o esquartejamento em si, mas ele mostra toda a preparação para esse processo. E esse nome Descrente aqui é interessante porque ele aponta para uma reflexão bastante intrigante. Por que no momento de luto, de morte, de acusação, de criminalidade, todo mundo está feliz? Então ele aponta para a maldade humana em ver uma pessoa sofrer, como o caso aqui de Tiradentes. Quer dizer, existe ali uma maldade, um masoquismo ali muitíssimo forte. Bom, quais são os gêneros textuais literários presentes na narrativa? Como eu falei para vocês, eu destaco primeiramente aqui o romanceiro, que é o nome que você dá. Lembrando, gente, romanceiro é conjunto de poemas, poemas narrativos curtos de caráter histórico. Não confunda com romance, narrativa longa, descritiva e extensa, tá? Então, romances aqui, são chamados de poemas. Lembra lá, romance 1, ou do Ouro Incansável, romance 2, ou Descoberta do Ouro. Então, romance aqui são poemas. Só que, gente, vejam bem, o texto aqui, ele é uma mistura de gêneros literários. Professor, por que acontece isso? Gente, nos textos modernos é comum você ter a fusão de gêneros. Como eu falei lá do Manas Amiguelin, né? A prosa poética, né? É um texto em prosa, mas com linguagem poética, elaboração linguística poética. Aqui quem vai dominar é o gênero lírico. Lembra, gente, que o gênero lírico é o texto em verso. Você vê que todos os romances aqui são textos em versos. Mas ele é narrativo porque ele vai narrar situações históricas e refletir sobre elas. Então, ele vai trazer ali alguns relatos, verdadeiros ou não, ressignificados ou não, também. Além disso, como eu falei, o gênero narrativo mesmo e o gênero dramático. Professor, como o gênero dramático está presente? Especialmente em dois elementos importantes. As falas, que são espécies de diálogos também, né? Existem os diálogos mesmo dentro dos poemas e também os cenários. Os cenários são como se fossem aquelas contextualizações típicas das rubricas de texto teatral. Embora você não tenha ali o texto em itálico mesmo, como existe normalmente, mas o cenário aponta para essa contextualização, para você se situar no meio da própria narrativa. E como a bonitinha da UEMA vai cobrar essa parada? Pode cobrar, tá? Lembrando que aqui, assumindo o modo vidente, mãe de nada. Não, gente, pelo amor de Deus, mas vamos lá. O que vai rolar aqui? Algumas possibilidades que nós aventamos aqui, que nós aqui, a equipe, aventamos aqui sobre isso. Primeiro ponto importante, relação entre os poemas, personagens e fatos históricos. Gente, a intertextualidade que pode aparecer aqui pode ser entre poemas, né, da mesma obra, pode ser entre poemas daqui ou outras obras, né, deste ano, ou até obras externas à lista de obras desse ano. Isso pode acontecer? Pode acontecer tranquilamente, o EMA não tem nenhum problema em fazer isso. Tá bom, gente? Outro ponto importante, que eu acho que centralíssimo, a expressão recriação poética, gente. Vamos lá. Recriação poética. O que é isso, pessoal? É um processo que você conta a história de outra maneira. Não é que você vai tirar a essência da história. Só que você traz elementos adicionais, perguntas, questionamentos e aspectos inquisitórios também do próprio texto. Outro ponto interessante, a exploração da fusão dos gêneros. Eles podem explorar as marcas do gênero lírico, poético, ou narrativo, ou dramático. Também eles podem fazer qualquer um desse tipo de exploração. Claro, gente, as figuras de linguagem, até porque linguagem poética normalmente aponta para figura de linguagem, porque é uma linguagem mais elaborada, mais simbólica também, especialmente metáforas, antíteses, hipérbatos também, que são inversões sintáticas muito comuns também por aqui. Ok? Que mais também a gente pode pensar nessa prova de possibilidade? É a linguagem interrogativa e evocativa. Gente, vocês já viram que o livro é repleto de interrogações. São as interrogações que vão tentar confrontar problemas históricos, tentar questionar a validade, a justiça ou a injustiça dos problemas. Por exemplo, o texto aponta muito para a inocência de culpados e a culpabilidade de inocentes. Então, esse processo gera interrogações. Por quê? Quem julga, quem pune? Tem lá um texto lá que fala assim, né? Quem julga, quem pune, quem ordena? Então, são perguntas que vão apontar para alguns questionamentos sobre os próprios fatos históricos também. Também eu chamo de evocativa, por quê? Porque, basicamente, ele aponta para o chamamento. O que ela está fazendo quase o livro inteiro é evocando, trazendo à tona esses fatos históricos também. Outro ponto importante são os
parênteses. Gente, para quem acha bobo, gente, pontuação não é simplesmente um ponto que você coloca lá. Ele tem valor expressivo muitas vezes. Uma reticência. Aqui no caso, eu chamei atenção para os parênteses. Na linguagem dramática, parênteses pode ser uma parte de quem fala. Uma parte é um comentário mais incisivo, né, de quem está narrando ou expressando sua voz poética. Ele também aponta para sentenças de juízes, aponta para discursos de figuras injustas. Então você vai ter várias situações que o parênteses vai trazer um destaque maior, um lance um pouco mais expressivo. Outra possibilidade também é a intertextualidade com o arcadismo e o simbolismo. Por que eu falo isso, gente? Porque a obra em si é do século XX, então lembra muito modernismo e tal. Só que ele faz diálogos com outros períodos mais antigos. Então é para você ver, como eu sempre digo, nunca fique preso apenas à escola literária do tempo de divulgação da obra. Ela pode também dialogar com outros períodos. Um deles é o arcadismo, até porque o arcadismo é a escola que era vigente na Inconfidência Mineira, e o simbolismo, que na verdade é a marca da própria Cecília Meirelles, mesmo em textos de caráter histórico. Outro ponto importante é a exploração da polifonia narrativa e lírica. Professor, que de acho polifonia narrativa e lírica. Polifonia, vários sons, vários eu líricos. Não é só a Cecília que vai fazer isso. Já falei do bêbado, já falei da donzela, nós temos uma figura nômade que também vai narrar uma parte dos poemas. Então você vai ter uma infinidade dessas figuras. Então isso aponta para uma democratização, uma variabilidade de perspectivas acerca dos fatos históricos. E também, como funciona a linguagem, é um tema ali recorrente em algumas vezes, a exploração da função poética, até porque é o fato histórico narrado a partir de uma linguagem bem mais elaborada. Beleza? Gente, eu paro por aqui, é nosso resumão teórico. A gente se encontra daqui a pouquinho no vídeo sobre questões da obra Romance da Inconfidência de Cecília Meirelles. Valeu!